A nossa geração tá com uma cara diferente. O pensamento de ontem tá dando lugar a novas possibilidades. Cuidar da saúde não é algo novo, mas existe um novo jeito de se cuidar. O cuidado velho é estudar doenças, o cuidado novo é estudar a saúde. Ser jovem era apenas uma idade, agora uma mentalidade. O cuidado velho é viver mais, o cuidado novo é viver mais e melhor. E se revolucionamos a forma como nos cuidamos, por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho. O novo são vários. O que era uma grande aposta, agora são possibilidades de sucesso. Antes você estava sozinho, hoje estamos todos juntos. Mais do que uma marca, uma comunidade. Porque evoluir é fazer diferente. É mudar. O mundo tá mudando. O mundo tá ficando cada vez mais Hive. Hive, bem-vindo ao novo. E aí, pessoal, muito bom dia, bom dia, bom dia, como estamos? Sabadou por aí? Espero que todos vocês estejam bem animados nesse sabadão. Vamos aqui dar uma olhadinha quem está presente aqui no nosso chat, a amizade do amor, o lugar onde o amor prevalece. A Anne está por aqui, a Claudirene Mitman, nossa querida Claudirene está aqui também, a Miriam, Daisy, Aninha, desejando um maravilhoso dia para todo mundo. Carol Magatão, diretamente de Curitiba, tá aqui também. Keilinha, nossa super international girl também. A Cris tá aqui também. Gente, muito bom dia. Espero que vocês estejam bem aí. Um ótimo sábado para todos. Simbora, não temos tempo a perder, afinal de contas, o bicho tá pegando, né? Então acho que tá todo mundo aí, de fato, enfoguetado com esse mês de novembro, muita coisa boa, Black November rolando, muita oportunidade, promoção, galera vendendo, trincando, tá uma maravilha, produto novo, acabou e vai voltar e vamos que vamos, né? Bom, mas vamos trazer um pouquinho de contexto aqui para todo mundo, porque afinal de contas, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho aqui sobre o afiliado Pro, ponto, né? E é muito bacana a gente ver o movimento que está rolando, porque a gente teve muita gente que chegou na nossa colmeia mês passado e esse mês está chegando mais ainda. E eu tenho certeza que entender, compreender, ter a visão clara do que é o movimento do afiliado Pro passa a ser fundamental para que você consiga exercitar, para que você consiga executar com maestria a oportunidade que você tem de fato ter um negócio, ser um empresário, uma empresária, ter algo que possa te gerar renda residual, que possa fazer com que você se debruce como seu próprio negócio e tenha um bom resultado, seja num primeiro momento em part-time, em tempo parcial, podemos dizer assim, mas que depois possa ser algo que você venha fazer de maneira integral. Não há regras sobre isso, mas eu entendo que clareza é poder, entender é poder, saber do que está acontecendo é poder. E para você que já é afiliado Pro, o que eu digo, né? É, eu gosto de fazer essa releitura porque revisitar alguns pontos é fundamental para que você tenha um nível de consciência, para que você aprenda ainda mais e, consequentemente, consiga ensinar ainda melhor. Essa é a ideia. Porque se tá tudo claro para você, se tá assim na ponta da tua língua, é muito mais fácil, é muito mais simples. E a ideia hoje aqui é a gente fazer um vídeo, né, introdutório, digamos assim, né, para dar boas-vindas para os novos, para todas as novas pessoas que chegarem e quiserem seguir a carreira de Pro, quiserem de verdade aproveitar essa oportunidade que existe dentro da Hive e construir o teu negócio para ter ganhos independentemente das suas próprias vendas. Então, a minha ideia aqui é fazer um bate-papo bem didático, porque tem gente nova chegando na colmeia, e que, caso ela não esteja aqui ao vivo, nesse sabadão, ela possa assistir minimamente a gravação, que vai estar no nosso canal do YouTube, disponibilizado para que ela possa assistir e para que ela possa entrar no mesmo ritmo, no mesmo flow, nessa mesma frequência, que seja um material, além ali do Hive Academy, óbvio,
mas que, poxa, chegou um novo, abastece ele com esse material e você que é novo, que está assistindo, que seja a gravação ou está aqui ao vivo nesse sabadão, parabéns pela sua atitude de estar assistindo a gravação ou se não estando aqui, porque é fundamental você estar conectado nesse primeiro momento para que você possa chegar num patamar diferenciado aqui dentro. Essa conexão é poderosa, essa energia é poderosa, tudo que você aprende aqui vai fazer a diferença na tua carreira. Ponto final. A gente vê o poder das nossas conexões de vendas, né, que acontecem todos os dias da semana, e a gente vê também o poder das nossas conexões de negócio, que acontecem os treinamentos aos sábados. Então esteja você sempre, sempre, sempre conectado. Fechou? Beleza? Então vamos lá, né? Vamos começar o nosso bate-papo aqui. Não tem como começar o nosso bate-papo sem antes te parabenizar pela decisão. Ponto final. Então, parabéns pela decisão de você ter se tornado um afiliado Pro. Parabéns. Parabéns. O que a gente precisa entender? Qual que é a ideia desse modelo de negócio, tá? A ideia desse modelo de negócio é atuar dentro de dois pontos que são dois pilares que eles acabam sendo dois pilares super interessantes para você poder enxergar com clareza, até para que você consiga replicar isso. Porque se ficar claro para você, é mais fácil você falar para outras pessoas, concorda comigo? Então, guarde esses dois pilares que são dois pilares poderosíssimos dentro da visão do afiliado Pro. Primeiro, a gente vai falar sobre empreendedorismo acessível. Isso tem que estar na tua cabeça, porque isso é ferramenta de negociação. Então, você que é pró e quer também recrutar outros prós, essa expressão, ela tem que estar na tua cabeça. Você tem que ter ela na ponta da língua. Porque o nosso modelo é um modelo de empreendedorismo acessível. Qualquer pessoa pode empreender com a Hive e ponto final, dentro da licença que ela escolha, mas ela pode. É assim que funciona, concorda comigo? Sim ou sim, né? Até o Marcelão se empolgou no sim ou sim, né? Então essa palavra, ela tem que estar na tua boca. Ela tem que estar assim muito clara na tua mente. Então se você quer aumentar teu nível de recrutamento, se você quer trazer mais pessoas, essa é uma palavra que você concorda comigo que ela gera uma certa curiosidade? Ela gera assim uma intencionalidade de querer conhecer um pouco mais. Então essa é uma primeira palavra que tem que estar na tua cabeça. E o plano Pro da Hive, ele é baseado, pautado dentro de uma visão de empreendedorismo acessível. E o outro pilar, que também é um pilar assim que tem que estar na tua cabeça, é a visão de ele ser escalável. Escalável é uma ideia que, imagina o seguinte, é muito bom a gente trabalhar e colher os frutos do nosso trabalho. Afinal de contas, isso é bíblico, isso é digno, isso nos faz, né, sermos pessoas humanas, produtivas, que buscam progresso, mas é inteligente do ponto de vista empresarial você ter uma ferramenta onde você consiga escalar as suas horas de trabalho. Imagina uma hora de trabalho sua hoje, ela valer milhares de horas de trabalho no futuro. Ai, Canina, mas como que isso é possível? Como que isso pode acontecer? Muito simples, é tendo a ferramenta correta para que isso aconteça. Então, existem algumas condições, vou dar um exemplo para você. Se você for um bombeiro hoje, não é nada contra os bombeiros, né? Então, abraços aos bombeiros, né? Santos e dignos bombeiros, mas é o que veio na cabeça, sei lá por que veio bombeiro na cabeça. Mas se você for um bombeiro hoje, convenhamos, não tem como você escalar o teu resultado. Ponto. Porque o que hoje você tomou como decisão, propósito, compromisso, missão, não te leva para um resultado escalável. Agora, olha a diferença, a Hive sim. Então, só um pequeno parênteses, né? Dá para você ser bombeiro e empreender na Hive. Olha que legal. Então, dá para você, dá para ir mais além. Então, a gente precisa entender um pouquinho de como a gente comunica, quais são alguns gatilhos que geram curiosidade e aprender a fazer perguntas abertas, porque no final do dia, um bom vendedor, seja ele de produtos da Hive ou seja ele do plano de negócios da Hive, é uma pessoa que inteligentemente faz boas perguntas. E você pode começar
Uma conversa fazendo perguntas. Você pode muito bem perguntar para uma pessoa, falar assim: olha, eu me envolvi com um modelo de empreendedorismo acessível. Você conhece algum modelo que atua dessa maneira? Aí a mulher ou aquele seu amigo vai te perguntar, mas poxa, o que é empreendedorismo acessível? Como assim? Opa, que bom que você perguntou. E você pode explicar o que a Hive faz e como que a Hive funciona. Ou você pode falar que hoje você participou de um evento, de um treinamento, que você entendeu sobre a importância da escalabilidade nos negócios, que ter escala nos negócios é algo fundamental. E você pode muito bem conversar com uma amiga sua e falar assim: poxa, eu entendi ao longo da minha vida que a minha hora de trabalho é muito importante, mas ter algo que me gere escala é algo que pode me levar para um outro nível de vida. Você tem esse conhecimento? Alguém já te falou sobre isso? Não, não me falou sobre isso. O que é isso? Opa! Então, existem algumas formas, existem alguns trejeitos, existem algumas maneiras de você operar alguns gatilhos ou algumas palavras, algumas colocações que já te direcionam para fazer um trabalho profissional, que já te direcionam para o caminho certo, que abrem as portas certas. E isso tem que estar muito claro na tua cabeça. Então, como conhecimento, que é o que eu quero que você tenha aqui hoje, então a gente está falando de um negócio que proporciona empreendedorismo acessível e de um negócio que proporciona escala. Tendo esse conhecimento e aplicando ele no teu dia a dia, reforçando, você vai ter cada vez mais tranquilidade e confiança para falar sobre ele. Aí, tudo que envolve escala e envolve uma grande proporcionalidade, que é o que pode acontecer aqui hoje, né? E de fato, um dos maiores segredos aqui dentro do nosso negócio é encontrar pessoas verdadeiramente melhores do que nós. Isso é fundamental. Então, tenha esse radar, porque às vezes a gente fica querendo jogar pequeno. Às vezes você está aqui hoje, você conectou e você é uma pessoa infinitamente melhor do que eu, infinitamente melhor do que a Aninha, infinitamente melhor do que a Karen. E tá tudo bem, porque o nosso negócio é sobre isso. É sobre encontrar pessoas melhores do que nós. Porque quando a gente encontra pessoas melhores do que nós, primeiro, por elas serem melhores do que nós, a gente dá uma oportunidade de transformação real para a vida delas. Ponto. E nós também, pelo fato de ter encontrado uma pessoa com essa característica, a gente também pode ter uma bonificação oriundo da transformação da vida dela. Porque no final do dia é sobre a transformação da vida do outro. Sempre será. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque quando eu encontro uma pessoa dentro do plano de negócios do afiliado Pro, estou falando aqui do Pro hoje, que é melhor do que eu, o que acontece? Eu tenho um potencial de construir um ativo financeiro. Eu tenho um potencial de ter algo que ganhe um certo tamanho e escala que vai me gerar renda independente do meu trabalho. Ah, significa que eu vou parar, que eu não vou fazer nada? Não, né, pessoal? Isso aí não é uma boa decisão a se tomar, né? Afinal de contas, na natureza, tudo que não está crescendo está morrendo. O que muita gente acha, né? Ah, tudo que não está crescendo está parado. Muito pelo contrário, tudo que não está crescendo está morrendo. Se você pega, né? Vou dar uma aula de odontologia aqui para vocês. Se eu tiro um dente, sabe o que acontece com o osso que suporta aquele dente que eu extraí? Sabe o que acontece com ele? Ele é absorvido. Por que ele é absorvido? Porque ele não serve para nada. Então não é que eu tiro o dente e o osso fica lá. Ou seja, não é você não movimenta-se na sua vida, as coisas ficam como está. Muito pelo contrário, se você não se movimenta na sua vida, as coisas elas involuem, elas dão um passo para trás, elas são reabsorvidas, elas somem, elas desaparecem. Então a ideia não é, vou ficar parado, não é sobre isso. A ideia é você ter o seu trabalho, mas imagina você potencializar ele e criar um ativo financeiro. Então são trejeitos, são informações, são formas de puxar alguma conversa e até para que você, principalmente você que está começando aqui como pró, você internalize essas visões, porque essas visões elas serão a base do teu dia a dia, a base da tua crença e consequentemente o seu norte. Legal? E outra coisa é que a gente vai falar de uma categoria olhando para os prós, onde não depende da venda pessoal, mas sim de uma multiplicação da rede. Ou seja, a gente vai falar de rede. E rede, gente, é um negócio que dá muito dinheiro e ponto e acabou. Não tem conversa. Né? O que a gente pode falar hoje sobre um Instagram? O que a gente pode falar hoje sobre um Facebook? O que a gente pode falar hoje
é sobre até uma visão de inteligência artificial. São grandes redes. Envolve-se muita gente, envolve-se muitas pessoas. Tem um potencial muito grande. Então, é isso que você tem hoje na mão. Talvez você tenha dormido ontem ao se cadastrar na Hive e hoje você acordou com uma visão muito mais cristalina da ferramenta que você tem na mão para poder trabalhar e construir o seu resultado. Então, olha quanto é importante você saber sobre isso. Então, olha quanto é importante você estar conectado nos treinamentos e nas capacitações e para aqueles que não conseguem estar ao vivo, assistir às gravações. Beleza? Ok. Então, estamos alinhados em relação, poxa, o que nós temos na mão, a nossa visão, o poder, o potencial do que a gente se envolveu. E agora a gente vai olhar para alguns princípios fundamentais do afiliado Pro. Isso é fundamental. Então, primeiro, o Pro, ele tem nitidamente a clareza de duas formas de ganho. Duas formas de ganho. Uma forma de ganho é vendendo o produto e outra forma de ganho é expandindo a sua rede de afiliados. Então, isso tem que estar muito claro para você. E, assim, categoricamente, a gente pode dizer que tudo é venda. Ponto. Eu gosto de encarar dessa maneira, tá? Gosto de encarar dessa maneira. Que tudo é venda, né? Ou será a venda de um produto, ou será a venda do negócio. Ponto final. E toda venda para acontecer, e principalmente dentro de um princípio, que existe um princípio da venda aqui. A nossa venda, gente, ela não é uma venda de bota no carrinho, vai para o checkout, paga e seja feliz. Ela não é uma venda assim. Ela não acontece dessa forma porque a gente não trabalha muito, e principalmente agora olhando para o negócio, tá? A gente não é uma commodity, a gente não está em toda a prateleira. Não existe a consciência popular do que se trata o nosso negócio, do potencial do nosso negócio, aonde o nosso negócio pode chegar. A população ela não está consciente disso. O nosso tipo de venda, ele é uma venda muito consultiva. É uma venda baseada no entender para atender. Quanto mais eu crio a habilidade de entender as pessoas, entender em quais sentidos, Canina, e aí principalmente olhando para business, entender o momento de vida que eles estão, entender se eles têm falta de tempo, entender se às vezes eles estão passando por alguma dificuldade financeira ou querem mais prosperidade, entender se a pessoa ela entende que ela precisa desenvolver mais habilidades, mais competências para poder chegar num patamar diferenciado na vida dela. Porque se eu estou dentro desse cenário, eu tenho uma oportunidade de venda do negócio e pronto, acabou. Hoje eu te falo categoricamente, todas as desculpas ou objeções mais comuns que nós escutamos, na verdade são grandes potenciais e alavancas para que a pessoa tome a decisão de começar a raiva. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que chega para mim hoje e fala assim, pô, Canina, eu não tenho dinheiro, me intriga muito. Porque dentro de mim é natural sair, por exemplo, uma colocação que é simples. Poxa, Keila, se hoje você não tem dinheiro, é exatamente por isso que eu estou te convidando para empreender com a Hive. Para que a partir de hoje você possa ter dinheiro. Ai, mas eu não tenho tempo. Keila, eu te entendo. Não é sobre isso, né? Afinal de contas, a gente nem tá atrás com as pessoas que tá com os pezão para cima, né? Deitada na rede, porque aí só faz peso, né? Não adianta nada. Precisa ser uma pessoa que queira. Ok, se você não tem tempo, me mostra muito o tipo de pessoa que você é. Isso é louvável, uma pessoa trabalhadora, laborosa. Então, de coração, se você é uma pessoa laborosa e não tem tempo, peraí, será que a conta tá fechando no final? Será que faz sentido de fato? Ou seja, você tem uma ferramenta que hoje constrói tempo na tua vida? Porque se você não tem tempo, é raiva que você deve fazer. Porque aqui, o investimento da tua hora hoje
ela é uma semente que lá no futuro, sabe o que você vai colher? O que você mais quer, que é tempo. Ah, mas eu não sou tão habilidoso, eu não sei vender, eu não tenho essas habilidades. Bom, muito me intriga. E tá tudo bem. E nem acredito que você tem que ser uma pessoa que é extremamente competente ou que vai chegar sabendo tudo, porque afinal de contas, hoje no seu trabalho, onde você trabalha, fala uma coisa pra mim, o primeiro dia, quando você abriu a porta e falou assim, pô, sentou na cadeira, você sabia tudo? Você tinha todo o conhecimento? Você tinha toda a técnica? Você tinha toda a confiança? Ou você se permitiu ao processo no dia a dia, você foi conquistando essa sabedoria, você foi conquistando essa confiança, você foi conquistando essa técnica e hoje você é um ótimo profissional naquilo que você desempenha. Então eu não estou exigindo que você saiba fazer ou você tenha habilidade. O convite que eu te faço é: que tal começarmos juntos o processo para que você possa ter as habilidades e competências necessárias para que você seja muito bem sucedido aqui dentro? Então, olha que interessante, né? E eu gosto de trazer um pouco dessa visão, porque às vezes a gente fica, às vezes muito, às vezes não, né? Assim, praticamente quase todo tempo, né? Tentando enxergar coisa onde não tem, tentando colocar desculpa onde não tem, ou até por se tratar de um modelo de vendas, e aí eu quero que fique muito claro isso para você. A gente fica tomando decisão pela vida dos outros. O nosso trabalho, como você, afiliado Pro, que está chegando agora na nossa colmeia, aprenda. O seu trabalho não é tomar decisão pela vida dos outros. O seu trabalho é permitir que as pessoas tomem a decisão pela vida delas. Isso significa que o seu trabalho é mostrar. O seu trabalho é falar que a raiva existe. O seu trabalho é compartilhar. E sabe de uma coisa? O seu trabalho é orientar. Quando eu contorno uma objeção, eu estou orientando. Quando eu contorno uma objeção, eu estou conduzindo. Quando eu contorno uma objeção, eu estou tirando, às vezes, aquele primeirinho medo que existe, aquela situação que a pessoa ela fica um pouco. Ai, as pessoas elas não são pessoas decididas na vida. Aceitem isso e ponto final. Ai, Canina, mas eu sou. Parabéns, você é uma pessoa que faz parte da exceção. A regra é, as pessoas, elas são indecisas. As pessoas, elas têm medo. Mas quando eu venho com toda a big picture, né, a visão zoom out da parada, fica fácil, né? Porque quando eu entendo, fica simples para eu poder explicar. Então, aquela pessoa que, por exemplo, ela olha e fala assim: "Ah, mas eu não tenho dinheiro", eu posso muito bem chegar para ela e falar: "Anne, de verdade, a gente está falando de um modelo de empreendedorismo extremamente acessível. Talvez o mais acessível do Brasil. Minha amiga, você não está comprando um helicóptero. Você não está comprando uma usina hidrelétrica. Simples assim. Vamos dar esse primeiro passo. Eu te ajudo. Existe sistema, existe processo, existem pessoas que vão te auxiliar. Tá aqui, ó. Olha esse grupo. Colmeia, pum. Essas pessoas estão vendendo, estão colocando dinheiro no bolso, estão tendo resultado financeiro. Olha isso, olha esse movimento, olha esse engajamento. Olha essa plataforma de treinamento, boom, Hive Academy. Se você fosse comprar isso no mercado aí fora, você ia investir 2.000, 3.000 reais num curso, mas aqui é muito mais, é direcionado, é específico. Tudo que é direcionado, específico, tem mais resultado, ponto final. Então, é venda. E fique tranquilo. Porque às vezes você olha e fala, nossa senhora, eu já estava comprando de novo. Depois de tudo que ele está falando aqui, eu compro de novo, eu passo meu cartão dobrado, quero mais triplo aqui, compro de novo, né? E você olha e fala assim, poxa, talvez eu não tenha essa habilidade. E tudo bem, se você está no seu começo, a- apaixone-se pelo processo. É todo dia um pouquinho, você vai ficar melhor. Agora, o que é importante? Talvez você até revisitar a gravação e anotar tudo que eu tô falando aqui. Porque você não precisa falar que foi o Thiago Canina que falou. Você pode falar igual o Thiago Canina e tá tudo bem, e ter o resultado que o Thiago Canina tem. Fique à vontade, saiba disso. Torne-se um mestre em copiar. De verdade. Se você quiser dar crédito lá no final, dá depois, não tem problema, mas torne-se um mestre em copiar, torne-se um mestre em entender e encontrar expressões, além de expressões, a forma de se portar, a forma de realizar, de pessoas que você admira,
Porque isso te conduzirá para o mesmo resultado que elas possuem. Simples assim. Quantas piadas eu não faço que eu peguei emprestado de alguém? Quantas? Quantas expressões eu não uso que eu peguei emprestado de alguém? E tá tudo bem. Legal? Dando sequência aqui. Aí vem sempre o questionamento, né? E aí por isso que eu falo que você que é novo, começando agora, poxa, seja muito bem-vindo e você tem que estar nesse nível de treinamento, você tem que estar elevando o seu nível de mentalidade, porque existe uma pergunta que está dentro de você que não quer se calar. E eu vou te responder ela já. No primeiro bate-papo, na primeira conexão, você já vai estar a par de tudo. E a pergunta ela é categórica. Por que alguns crescem e outros não? Por quê? Existe uma lógica? Existe uma resposta para essa pergunta? Por que algumas pessoas têm sucesso e outras pessoas não têm sucesso? Quem esteve conectado no nosso lançamento de ritos, né? Eu pude falar um pouco sobre isso, né? Afinal de contas, seu resultado é 100% responsabilidade tua. Talvez um papo muito duro para um sábado de manhã, né? Deixa depois para, né? Quando a gente for tomar uma sopinha à noite, né? Mas essa é a verdade. E eu te respondo por que algumas pessoas não têm sucesso. E a primeira resposta é: porque elas não convidam ninguém ou convidam muito pouco. Gente, isso é esmagador. Isso é um fato inquestionável. Eu tô dentro desse mercado há mais de 13 anos, né? Tem gente aqui que tá há 13 dias, tem gente que tá há 13 semanas, tem gente que tá há 13 meses. Eu estou há 13 anos. Gente, 13 anos é tempo pra dedéu. 13 anos é tempo demais. Não tenho o que falar, vocês concordam comigo? Não tenho o que falar. E eu posso te afirmar, a esmagadora maioria das pessoas não convidam, ou seja, elas não marcam uma reunião para apresentar a oportunidade da Hive, simplesmente não marcam. Ou fazem isso muito pouco. E aí eu quero te dar uma visão, porque qualquer coisa que envolva vendas, gente, de verdade, tem número envolvido. É sobre quantidade, é sobre volume. Até porque o volume ele faz com que você melhore. O volume faz com que você se desenvolva. O volume faz com que você aprenda. O volume faz com que você se aprimore. O volume muda tudo. E quando você não tem volume em qualquer operação que envolva vendas, saiba que você será um eterno ou uma eterna pessoa frustrada. Porque você começa a se embasar em coisas muito pequenas. E aí eu falo uma coisa para você: quando você aprende e se acostuma com o volume, você fica calejado na proporcionalidade. O que eu quero dizer com isso? Uma das coisas que a gente mais escuta é: nossa, mas eu falei com um monte de gente. E aí, eu sou um cara que eu não acredito nessas definições, né? Eu acredito em números. E sempre eu peço a clareza disso. Tá, quanto que é um monte de gente? Não, falei com 5 pessoas. Ah, monte de gente, hein? Nossa senhora. Meu pai amado, 5? Tudo isso? Uma mão cheia assim? Meu pai. Gente, e eu falo, e eu não acho ruim, assim, pela pessoa. Sabe por quê? Porque eu te digo assim, existe, e eu sei que existe, uma coisa chamada emocional envolvido no nosso business. E o emocional, quando ele não joga a teu favor, ele joga contra, e ele joga contra, ele tem um peso que incomoda. Deixa eu só fazer um parênteses aqui.
Vocês estão concordando com o que eu tô falando? Só para ver aqui quem tá de câmera aberta, quem tá concordando com o que eu tô falando, assim, dá joinha, balança a cabeça, só para ver que tem vida aí, tá? Vocês estão tudo parado. Eu tô achando aqui que. Falei, meu pai amado, tá todo mundo parado, ninguém fala nada, ninguém mexe nem a cabeça, né? Tô tentando encontrar aqui algumas pessoas que estão interagindo, mexendo a cabeça para saber que tá vivo, entendeu? Ainda bem que eu encontrei aqui agora. Agora o pessoal já. Show. E o que que acontece? Obrigado, pessoal, só para dar um pouco de vida aqui pro treinamento. E o que que acontece? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: quando a gente tem o emocional contra, ele, ele faz com que as coisas estejam no superlativo. Então tudo é tipo assim, é muita gente que falou e não. Assim, daí a pessoa tem duas pessoas que teve um pedido atrasado. Não, porque tem um monte de pessoas que eu vendi que estão com pedido atrasado. E aí você fala, tá, um monte é quanto? Duas. É duas. É um monte. Ou se não, assim, né? Sempre que dá problema com a cliente. Ai, caramba, meu velho, eu falo, eu dou risada demais, é muito engraçado. Sempre que dá problema com a cliente, assim, deu problema com a minha melhor cliente, né? Não é tipo assim, deu problema com a melhor. Cara, assim, é óbvio, né? Que é engraçado. Tem duas coisas que envolvem aí, né? Tem a questão da lei de Murphy, né? Que é a bendita da melhor, né? É fato. E fora a lei de Murphy, tem a questão de que, cara, não, de verdade, né? A pessoa, ela acha, ela é a minha melhor, né? Então, assim, cara, é engraçado. E eu falo isso porque isso faz parte do nosso dia a dia, né? Isso faz parte. E é engraçado porque, assim, você precisa entender que é assim. E você precisa entender que as coisas de uma maneira um pouco mais pragmática. Pragmática no sentido de que, cara, venda é número. Se você não tiver número, as coisas não vão pra frente. E elas não vão pra frente, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não vai querer. Simples assim. E, gente, e tá tudo bem. E o mundo continua acontecendo independentemente disso. Ai, Tiago, poxa, mas como assim? A maioria das pessoas não vai querer? Não vai. Se você. Assim, não dá pra você. Eu até posso acreditar que, do ponto de vista de recrutamento, você no seu começo, você no seu sprint, você tem um resultado muito bom, porque você é uma pessoa que influencia. Às vezes você já vem com uma habilidade, uma competência um pouco maior. E que você vai falar ali com cinco pessoas, três, quatro vão querer, depois fala com 10, ou sete quiseram. E tá tudo bem, só que conforme esse seu raio de influência ele acaba, existe uma naturalidade de a sua proporcionalidade ela cair num primeiro momento, mas depois aumentar. Ah, mas Canina, por que que primeiro ela cai e depois ela aumenta? Porque como que funciona a vida? Tudo que você faz, você melhora. Tudo que você se dedica, você se aprimora. Tudo que você estuda, você evolui. Então, imagina o cenário, poxa, eu comecei, eu até tenho uma certa influência, eu tive um bom resultado. Bom, eu entrei naquela etapa onde a proporção ela caiu. Ah, de X pessoas que eu apresentei, que eu falei, eu recrutei menos do que aquele primeiro sprint. Só que saiba que se você continuar fazendo, você vai melhorar os seus números. Por quê? Porque a lei do progresso, ela é, gente, fundamental. E não tão só fundamental que eu quero que você aprenda uma coisa na tua vida, que progresso é vida. E progresso não é só voltado para resultado. Progresso na nossa vida, ele é voltado para tudo. Progresso, ele é voltado para tudo, para as suas habilidades, como você se porta, como que você comunica, como que você vende. Progresso é como que você, a partir daquilo que você faz na raiva, às vezes, você reflete o teu comportamento dentro de casa na tua família. Eu hoje sou um marido melhor por causa da venda direta. A venda direta ela mudou a minha vida. A venda direta mudou a minha personalidade. Hoje eu sou uma pessoa infinitamente melhor por ter me envolvido com esse processo todo. Isso precisa estar claro, porque às vezes você também só fica preso naquele, né? Progresso. Não, curte a pessoa que você está se tornando ao longo da jornada. Curte.
É legal, e a Gladys até falou aqui, né, que está aprendendo sobre inteligência emocional, né? E eu falo, né, é engraçado porque eu aprendo sobre inteligência emocional todos os dias. Todos os dias. E eu estava num treinamento recente e aí saiu essa pergunta, né? Uma pessoa que trabalha com vendas, ela perguntou sobre inteligência emocional. E aí é engraçado porque por mais que você seja uma pessoa que você esteja preparado, parece que sempre vem novas fases de desafio quando o assunto é inteligência emocional. Eu gosto muito de tentar manter um equilíbrio. Equilíbrio. E isso acho que cai muito bem eu ensinar vocês agora, porque o que acontece? Eu sei que tem muita gente que está começando. Quando eu começo com uma expectativa muito alta, então eu tenho aquela expectativa, né, do eu vou, sabe fazer o quê? Recrutar meus 5 melhores amigos, eu tenho certeza que eles vão começar o negócio. E aí, com essa toda expectativa, quando eu deposito muita energia nisso, o rebote, ele é equivalente. Se não acontece, eu fico muito frustrado. Então, tudo que há uma grande expectativa, quando não acontece, gera uma grande frustração. Então, qual que é o segredo? Eu dosar o nível de expectativa. Se eu sou uma pessoa com menos expectativa, naturalmente eu tenho menos frustração. Só que isso são fases e etapas do semear, né? Isso são coisas que você tem que vivenciar, você tem que experienciar. E de verdade, posso ser sincero, tipo, de pai para filho, eu quero que você passe por isso. Eu quero. Sabe por quê? Porque não é o Canina que vai te ensinar. Talvez você vai aqui, quando acontecer e você sentir, você vai lembrar de mim. E você vai validar o que você aprendeu. Mas não tem como. Você tem que passar. Não adianta. Não adianta. Porque eu sei que por mais que eu fale aqui, controla essa expectativa. Você fala assim, não, a partir de agora eu sou uma pessoa extremamente controlada. A partir de agora eu sou extremamente controlado. Todo mundo que eu vou apresentar, parabéns, seja bem-vindo à Hive, eu vou colocar no grupo, eu não vou nem olhar para o lado assim, não vou nem pensar, não vou ter um joule de energia gasto com a pessoa de que ela vai virar head, que ela vai virar partner, que ela vai mudar minha vida. Eu não vou, não vou. A partir de agora eu vou ter minha expectativa controlada. Aí você fala assim, não, é isso. Aí no dia seguinte, ela recruta alguém. Aí no outro dia, ela recruta outra pessoa. Aí no terceiro dia ela bate a trinca. Aí ela faz uma trinca. Aí todo aquele seu controle emocional que você falou, não, agora eu não vou me iludir. Agora eu não vou ser aquela menininha de 15 anos lá que caiu no conto do vigário, lá que saiu de mão dada na praça lá e daí depois ele apareceu. Não, não vou ser essa menina. Não. Aí o que acontece? O que que acontece? Quando ela faz a trinca, você já põe um quadro dela na tua parede. Você já minha head, vem cá, minha partner, né? Você olha para ela e você fala, você é a pessoa que vai ao meu lado nessa jornada, a gente vai conquistar o mundo, a gente vai ser umas abelhona, tipo uma mangava, vamos dominar tudo e vamos voar e o mundo é nosso e é mel para todo lado e lá, e aí você fala isso para ela e aí o que acontece? Chega no final do mês, ela te liga e fala assim, amiga, olha, obrigado. Acho que raiva não é pra mim. Eu vou continuar fazendo o que eu faço, tá? Tchau. Então, você era aquela pessoa que você tinha prometido pra si próprio que você não ia criar expectativa, mas as coisas começaram a acontecer e você criou uma baita expectativa e então por isso que eu falo, não adianta eu falar isso aqui pra você. Agora, o que que eu quero que aconteça? Que quando acontecer isso com você, você vai lembrar desse treinamento, você vai lembrar lá das mamangavas, você vai falar, puta, aquele dia a Canina falou que nós era duas mamangavas, tá aí, ó, uma mamangava que foi embora. Pois é isso que eu quero que tem que estar claro na tua cabeça. Outro ponto, que é um erro muito comum, além de não convidar para apresentação, é de fato não apresentar. Porque, pessoal, não tem como as coisas acontecerem se você não apresenta, se você não fala sobre raiva. Tem gente assim, eu já passei por algumas coisas assim tão absurdas, né? Absurdas
que a pessoa ela chega para mim e fala assim, putz, ninguém quer trabalhar comigo, ninguém quer empreender comigo. Tá, mas para quantas pessoas você apresentou? Aí a pessoa vira e fala assim, para ninguém. Ô, gente, quem de nós, hoje, assim, eu nunca vi, tá? Eu sei que a criatividade aqui da galera é pesada e a gente vê novidades, a gente vê assim, a gente se empolga e eu me animo muito com isso também. Mas, gente, de verdade, quem aqui anda pra rua com uma camiseta, empreendedorismo acessível, a renda recorrente, venha fazer parte da nossa colmeia? Você anda com essa camiseta na rua? As pessoas sabem, as pessoas têm noção. Sabe o que acontece? Uma coisa que é muito comum, né? Eu sabia que alguém ia fazer, né? É, sabe o que que é muito comum? As pessoas nos perguntarem, por exemplo, ah, mas pode fazer isso aí? Eu achei que a empresa era sua. Do tipo, tá entendendo? Porque às vezes você fala, você empreende, você vende e a pessoa que está comprando de você, ela nem sabe que dá para ela fazer parte da raiva. Ela acha, porque gente, o óbvio não é óbvio. Já falo para vocês, né? Quantos anos eu falo isso, né? Pelo amor de Deus, pega, arranca aquela dieta que você não está fazendo, coloca na geladeira lá. O óbvio não é óbvio. Pega uma cartolina, corta, bum. O óbvio não é óbvio, o óbvio não é óbvio. A forma que você sabe, o que você sabe, como você se comunica, a inteligência que você tem, os dados que estão na sua cabeça não estão na cabeça das pessoas. Quanta gente acha que a raiva é tua marca? Ou que você empreende na raiva que ela não pode empreender, que o negócio é seu. Então, se você não apresenta, como que você vai ter novas pessoas no teu time? E o terceiro problema que a gente vê e que na verdade não vê muito acontecer é que as pessoas não ensinam as outras pessoas a fazer isso. Hoje ainda, eu te digo, né? Hoje a gente tem muita base, hoje a gente tem treinamento, hoje a gente tem capacitação, mas gente, nada supera o pegar na mão, sentar a bunda e fazer junto. Nada. Nada, 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 nada. Ensinar, pegar e ensinar, pegar e ensinar, porque no final do dia o nosso negócio é um negócio sobre ensinar. Eu tô aqui suando, o ventilador já não tá dando conta desde os 10 minutos de treinamento, e eu tô falando para vocês, gente, de verdade, tô fazendo o quê? Ensinando. Agora, o quanto você faz disso para aquela pessoa que faz parte do teu time? Ai, Canina, mas eu não sou o head. Não importa, se você tem um dia a mais que aquela pessoa, você sabe de algo que ela não sabe. Um dia. Você tem um dia. Ah, mas é óbvio que você tem um dia, né? A mais que ela. É óbvio, né? Porque se você recrutou ela, você tem um dia a mais que ela, então você tem que ensinar. Ai, Canino, mas eu não sei ensinar. Aprender a ensinar é o que mais vai fazer com que você de fato aprenda na sua vida. Então, por que que não dá certo para alguns, Canina? Porque não convidam ninguém, porque não apresentam e porque não ensinam as pessoas que fazem parte do time a fazer isso. Ah, mas é simples assim? É simples assim. Então você tem que estar nessa bola de energia, você tem que estar conectado. Os treinamentos, pessoal, trazem clareza. Os treinamentos, eles suportam, né, as pessoas que já estão, né, no processo. Gente, você cria um plano de ação simples e duplicável, porque é o que nós temos. E aí eu já quero fazer um parênteses com simplicidade e duplicidade para falar do que a gente tem de novidade, que é o nosso novo plano. Nosso novo plano, galera. De verdade, a gente passou por anos com uma certa dificuldade por uma complexidade que existia dentro da forma de comunicar o que, que a pessoa poderia ganhar com a raiva. Hoje está muito simples. Muito simples. Os nossos pools, os nossos bônus, está muito simples. E até, a minha ideia aqui, eu até tinha meio que preparado isso antes da gente começar, é mostrar até para que aquelas novas pessoas que estão começando, elas possam entender aonde que estão as coisas, né? Pô, aonde que estão as coisas? Tá legal, o Caniano tá falando que tá simples, mas onde que tá? O que que eu preciso entender? É óbvio que vai precisar do seu ensinamento, de você conduzir a pessoa, de você ajudar a pessoa. Mas, gente, hoje tem gente que não
mostra para as pessoas que recruta, né, aonde estão os nossos materiais. Então, gente, temos a nossa Hive Academy. Dentro da nossa Hive Academy, se você for aqui na parte de downloads, você vai encontrar todos os nossos arquivos. Se você não tem todos esses arquivos dentro do teu computador, faça o download de todos os arquivos para que você possa ter um drive e ter o conhecimento e ter a ferramenta para uma eventual duplicação que seja necessária. Eu outro dia, sabe o que eu estava fazendo? Apesar de ter sido ali um colaborador na construção, pode-se dizer, né? Que né, a gente participa de uma certa maneira ali, de um pouco da construção da coisa. Assim, além de ter sido um participante naquilo, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava devorando o plano de bonificação. Aonde que está o plano de bonificação? Está no Drive. Uau! Que incrível! Demais, né? Ai, gente, sábado é bom, né? Aí você olha e você entende quando você pega para ler. Você entende, poxa, o que que eu preciso fazer? Meu, deixa eu entender qual que é o propósito da marca. Caramba, poxa, deixa eu ter mais clareza, porque se eu estudo, isso me traz clareza. E como você é uma abelhona forte, parruda, que vai aí, né, ter inúmeras colmeias dentro da colmeia master que você hoje vive, que é a Hive, você vai ter a sua colmeia, uma colmeia gigante que vai polinizar o mundo, se Deus quiser. Cara, olha quanto é importante você ler isso. Não é o Canina, é você. Pô, se o Canina estava debruçado lendo todo o plano de bonificação da Hive, quem vocês acham que também precisa ler todo o plano de bonificação da Hive? Fala, eu. Simples assim, para você entender, para você olhar e falar assim, porque, gente, sabe, se não tem um mínimo de compreensão, se não tem um mínimo de compreensão, você concorda comigo que não existe a possibilidade de ter um mínimo de clareza e estratégia? Eu quero falar, porque o que, que acontece, né? Se você não entende, hoje a gente não consegue, por exemplo, nesse treinamento se debruçar sobre isso. Mas uma coisa básica, hoje você sabe, ou se não sabe, tô te avisando, que para você fazer parte minimamente do pool, você precisa se tornar um influenciador 2.0. Ponto. Esse é o primeiro ponto que você tem que saber. E segundo, é o que, que tem que acontecer na tua vida, no teu negócio, para que você se torne influenciador 2.0. Se você não tem a clareza de que você precisa, para se tornar um influenciador 2.0, de um total de volume no mês de 2.250 pontos, e que por equipe você pode movimentar até 1.125 pontos, você concorda comigo que as coisas estão acontecendo hoje no teu negócio dentro de uma metodologia chamada vai maluco? Você concorda? Tá assim, tipo, vai maluco! Uhul! Como vai ser? Sei lá, vai ser. Tudo bem a gente ser assim, né? Mas confesso que entre ser assim e ter resultados de fato profissionais na vida dessa maneira, eu não vejo muitas pessoas tendo. Em contrapartida, uma pessoa que ela entende, ela olha, ela pensa, ela cria uma estratégia e ela age, pode ter certeza do que eu estou falando. Ela tem muito, 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 muito mais resultado. É a visão do amador e do profissional. Dói, mas é assim que o jogo joga, assim que a bola rola, não tem o que fazer. Então, olha quanto que é importante você entender, você ler o manual do jogo. Aqui tem tudo, pessoal.
tudo. E aí, sabe o que que é legal? Que quando você começa a ler e você não entende bulhufas, sabe o que que começa a acontecer dentro de você? Você querer aprender. E se você quer aprender, tudo muda. Porque pessoas para te ensinar não falta. Todo mundo dentro da tua upline que tem mais conhecimento está totalmente disposto a te ensinar. Então, se você não tem a clareza, como que você vai agir? Devorem esse material. Gente, faz o download do PDF, grifa. O que você ficar com dúvida, grifa. Procure entender, procure saber para que você possa ter um plano de ação, para que você possa ser de fato um profissional. E a diferença é muito voltado e pautado a isso. Sabe o que acontece, galera? As pessoas que não têm sucesso, elas não buscam ser profissionais. Amador, resultado de amador, profissional, resultado de profissional. Não pensa que um profissional aqui é virar o Michael Jordan. Não é isso, não. Não é isso, não. Você hoje, por exemplo, como embaixador aqui, você já tem uma renda que, poxa, já destoa da maioria dos brasileiros, não tem nem o que falar. Mediante ao quanto a cota, né, uma cota de embaixador e quanto a cota vale. Então, eu digo para vocês de coração, busque conhecimento, né? O ET Bilu falava isso, né? Busque conhecimento, né? Então, assim, busque conhecimento, busque entender o mínimo, porque entendendo o mínimo você vai ter clareza, e clareza é poder, você vai saber como agir. Falamos de quem não tem sucesso, mas o que que tem que fazer então para ter sucesso, Canino? Tô aqui conectadão, tô fibrilando, tô adorando, aprendi muita coisa, já mudei minha mentalidade, entendi o que que é o pró, aprendi muita coisa aqui que é o que vai ser meu direcionamento, o que que eu vou falar, já sei o que que eu não devo fazer. Caramba, já sei onde tá o material, esses numerinhos aí que você me mostrou, tipo receita de bolo, eu não sei o que que significa, mas eu vou lá, vou pegar, vou grifar e vou chegar pra pessoa que me cadastrou, que me recrutou e vou falar assim, cara, o que que é isso aqui? Eu preciso atrás disso daqui, eu quero ser pró, eu quero ter essa renda residual que ele comentou, cara, é isso. O que que eu tenho que fazer? Primeiro, você precisa convidar novas pessoas todos os dias para conhecer a Hive. Precisa. Ah, mas eu não me sinto preparado, eu não me sinto pronto. Não vai sentir. Isso não vai acontecer. O estar pronto, sabe o que que vai, sabe como você vai estar pronto? Fazendo. Porque as dúvidas, gente, as perguntas, elas são muito dinâmicas. Você pode estudar 75 mil coisas, fala assim, não, eu vou chegar preparado, né? Vou chegar preparado, sabe? Não sei o que, não sei o que lá, e aí você se preparou com 20 perguntas, você fala, ah, ninguém me pega. Ela pergunta a pergunta 22, que você fala, meu pai, essa eu não sei. Ah, mas como que você faz, Canina? Eu gosto de uma. Eu tenho uma filosofia na minha vida, tá? Que eu sempre ensinei às pessoas, eu vou ensinar você, e eu aprendi com um grande mestre de ortodontia, né? Que foi meu professor de ortodontia. Tudo que é dito antes é diagnóstico, tudo que é dito depois é desculpa. Vou trazer uma situação para vocês entenderem um pouco do contexto. Imagina num caso ortodôntico que eu tenho que extrair dois dentes de uma pessoa para pôr aparelho. Eu faço um estudo e chego a esse diagnóstico, que eu preciso extrair dois dentes para depois pôr aparelho nela. E eu chego para ela e falo, Carmen, ó, para a gente colocar aparelho, você vai precisar extrair dois dentes e assim, consequentemente, a gente coloca o aparelho. Porque não tem espaço para movimentação ortodôntica. Então imagina esse cenário. Agora imagina o outro cenário. Eu coloco o aparelho na Carmen e no meio do tratamento eu chego para ela e falo assim, ó, Carmen, agora a gente não tem espaço, tá? Eu preciso tirar dois dentes. O que que a Carmen vai olhar para mim e vai falar? Tá louco? Mas como assim? Vai ter que tirar dois dentes? Como assim? Que história é essa? Ou seja, tudo que você fala na sua vida antes é diagnóstico. Tudo que é falado depois é desculpa. Isso é aplicável em tudo na tua vida. O que eu quero dizer? Ai, Canina, você falou que eu tenho que apresentar raiva, mas eu não sei. Fala real.
Karim, deixa eu te falar, eu comecei a empreender agora, eu preciso mostrar o projeto da minha marca, da minha empresa. Talvez eu não vou ter condição de te dar todas as respostas, mas caso você queira saber algo que eu não saiba te responder, existe uma pessoa mais experiente que está me supervisionando. A gente liga para ela e ela te ajuda a tirar essa dúvida. Tudo bem? Tudo bem. E aí a pessoa pergunta e a Karen olha para ela e não, a Karen não finge que sabe. A Karen olha para ela e fala: "Nossa, essa pergunta eu não sei. Vou anotá-la. Porque assim que terminar a gente liga para aquela pessoa que eu comentei com você e a gente tira essa dúvida com ela." A Karen ela não precisa fingir que sabe. Ela não precisa se portar como ó, a rainha da cocada preta, que não sei o quê, que sabe tudo e que blá blá blá, e nem ficar naquela situação de aquela gaguejada, né, que a gente dá quando a gente não sabe, mas a gente quer dizer que sabe, né? Não, ela já avisou antes. Ela já se posicionou da maneira correta anteriormente. Pronto, acabou. Então é só agir, canina. É só agir. E você vai até aprender com as dúvidas que chegarem na sua mão. Outro ponto. Como que eu faço para ter sucesso? Apresenta. Mas quantos? O máximo que você puder, meu amigo, minha amiga. O máximo que você puder. Lembre-se de uma coisa: o máximo que puder. A natureza, Deus nos fez para o máximo. Você já viu uma árvore crescer um pouquinho só? Quanto que ela cresce? O máximo que ela pode. A natureza quer extrair o máximo de nós. Então, quanto que você tem que fazer? O máximo. Ah, que você pode. Ah, mas Canina, eu não posso tanto. Opa, pera lá, né? Eu gosto de uma frase do Cortella, né? Muito célebre, né? Faça o melhor hoje nas condições que você tem para que suas condições melhorem e você possa fazer melhor ainda. Essa frase do Cortella, ela é maravilhosa. Agora, tem muita gente querendo novas condições, sendo que elas não fazem o máximo dentro das condições que ela possui. Isso é uma grande armadilha. Quantas pessoas às vezes a gente ouve, né? Ai, mas se eu tivesse todo o tempo, se eu largasse o meu emprego, se eu fizesse só raiva, eu ia estourar. Não ia. A pergunta que eu te faço hoje é: se você hoje faz o máximo que você pode dentro da condição que você tem. Se você assina esse papel e fala, Canina, essa sou eu, aí tudo bem. Busque as melhores condições, evolua a sua condição para que você possa fazer melhor ainda. Agora, meu amigo e minha amiga, se você não faz o máximo na condição que você tem, não é assim a equação, não é essa ordem que a equação funciona. Faça o máximo hoje, dentro das situações que você tem, para que as coisas melhorem e você possa fazer melhor ainda. E terceiro ponto, ensine as pessoas. Ensine as pessoas. Você precisa ensinar as pessoas. A pirâmide do aprendizado diz, né? Aprendemos 95% mais quando ensinamos alguém. Gente, o 95% mais é um esculacho demais. É assim, é muito mais, galera. É assim, não tem nem o que falar. Então, assim, se você quer ser uma pessoa que tenha conteúdo, que tenha aprendizado, que se sente, porque assim, o que que o aprendizado ele nos traz? O aprendizado nos traz confiança. Quando eu sei, eu tenho confiança. E quando eu ajo com confiança, sabe o que eu tenho? Resultado. É uma lei que está conectada. Pô, se eu sei, eu tenho confiança, eu tenho resultado. Então, como que eu vou aprender? Ensinando. Assumindo essa responsabilidade. Tenho que ensinar. Isso é mágico. Mágico. E, para a gente encerrar, presta muita atenção. Constância. Constância é o que vai gerar progresso. Guarda o que eu estou te falando. Constância é o que vai gerar progresso. E constância
ela se fundamenta com compromisso. Então, qual que é a sequência? Qual que é a única coisa que tem que estar na tua cabeça assim que termina esse treinamento para você ter como visão para fazer? É se comprometer a fazer. Comprometer-se não tem nada a ver com vontade, com humor, com situação. Comprometer-se é simplesmente fazer. Então, não é sobre o seu humor naquele dia, não é sobre os problemas naquele dia, não é sobre os desafios profissionais naquele dia, não é sobre o não que você tomou. Isso tudo não é o que determina, porque se você for refém disso, você não vai conseguir construir uma carreira de sucesso. A sua carreira estará pautada no seu compromisso. Então, o que, que você tem que fazer? 8 horas da manhã, conexão Hive não é um compromisso. Às 8h30 vou estar mandando mensagem, vou estar nos 30 minutos de ação. Isso é um compromisso. Já vou avisando para vocês, hoje, por causa de toda a Black November que nós estamos tendo enlouquecedora, né? No Colmeia lá, você vai poder ver, hoje, 15 da tarde, Blitz de venda. Claudirene já me alertou aqui, mandou chat Amizade do Amor, mandou pop-up, mandou míssil, mandou aqui, passou até um caminhão de som aqui debaixo do prédio. Canina, 15 da tarde. Vou puxar, ela mandou ainda aqui. Sabe aqueles avião que vem aquelas faixas assim? Tô ouvindo aqui, sabe, lembra aquelas mensagens do amor que a gente ouvia na nossa época, né, gente? Você lembra de mensagem do amor, precisa tomar colágeno. Sabe que chegava aquele carro de som e tal, e falava, né? Tiago Canina, né? Gente, até o carro de som ela mandou aqui pra mim. Então, assim, é 15 horas, é 15 horas. Ai, Canina, mas hoje eu tenho. Não, gente, o que que você quer? Aonde você quer chegar? Qual que é o sacrifício? E aí eu quero encerrar com essa palavra, sacrifício, né? Senão também fica extenso demais o treinamento. Por mim, eu ficar aqui até 10 horas da manhã, mas não dá. Presta atenção no que eu vou te falar. Para qualquer resultado extraordinário na sua vida, você vai precisar se sacrificar. E sacrifício não é algo ruim. E, e eu falo isso, e eu aprendi sobre sacrifício na minha vida, gente. Sabe o que que me ensinou sobre sacrifício na minha vida? Vocês vão dar risada do que eu vou falar, mas tudo bem, né? Já é meio tipo stand-up treinamento, né? Aqui, a gente sempre faz o nosso stand-up treinamento aqui, porque eu também me divirto demais. Sabe aonde eu aprendi com o sacrifício na minha vida? Assistindo Cavaleiros do Zodíaco. É. Assistindo Cavaleiros do Zodíaco. Você não sabe, tem até uma tatuagem aqui, né, do Shiryu de dragão, vestindo a armadura de Libra, né? Eu tenho uma coleção de Cavaleiros do Zodíaco aqui, gigante. E sabe, foi assistindo Cavaleiros do Zodíaco que eu aprendi sobre sacrifício. Eu era criança, mas o que que aquilo ali me representava, né? Eu via ali os cavaleiros lutando e se sacrificando pela deusa Atena, que era a deusa da paz. Ou seja, eles se submetiam à morte por um propósito gigantesco, por um resultado, que era a paz na Terra. Pelo amor de Deus, isso é. Né? O Luca não entende muito ainda, mas vai ter maratona de Cavaleiros aqui em casa, né? E nem dá pra botar, porque tem sangue, arranca a orelha, tem umas coisas muito loucas, né? Então, assim, ainda não dá, né? Outro dia tinha um menininho aqui na quadra que tava assistindo um desenho lá de luta lá, o menino tava parecendo o Karate Kid ali, querendo bater em todo mundo com 4 anos de idade. Aí não dá, né? Tem que ser meio que dosado, né? Então, ainda não dá. Mas o que que eu enxergo, né? Esse sacrifício, porque assim, eu concordo com a Rose que fazer raiva não é sacrifício, mas eu sei, mas tem dia que é, sabe? Tem dia que é.
Eu sei que é, tem dia que gente, só 13 anos, né, gente? Imagina. Tem dia que é. Mas a visão é que é o resultado, é sobre o propósito, é sobre o que vai ter, porque é a história que você vai contar, é o que você vai acumular. Eu terminei semana passada com vocês na nossa convenção. Eu falei assim, só tem uma coisa que é mais preciosa do que tudo dentro desse negócio, que são as suas histórias. Porque é só isso que importa, o material um dia vai, cara, mas o quanto de pessoa que você pode tocar, o quanto de pessoa você vai poder falar, pô, já passei por que você tá passando, eu já vivi o que você tá vivendo. Fica tranquilo, segue o caminho, continua o processo. Eu já vivi isso. Isso tem um peso inestimável, porque isso é sobre impactar pessoas, impactar vidas. Então se comprometa. Se você estiver comprometido, marcar na agenda, não negociar, você terá constância. Se você tiver constância, você vai ter progresso. Se você tiver progresso, você vai ter resultado. Então você que está começando aqui hoje, você que está há mais tempo com a gente, pegue todos esses conceitos, pegue todo o aprendizado desse dia de sábado, internalize cada vez mais, ensine pessoas e você que está começando, execute mais do que nunca. Porque assim você vai conquistar aquilo que você tanto almeja aqui dentro. Beleza? Pessoal, beijo no coração, tamo junto, excelente sábado para todos nós. Vamos para cima. Contem comigo para o que vocês precisarem. Simbora. Valeu, beijo. Tchau, tchau, fui.